Bom dia, bom dia, com alegria. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, em teu lar, sobre a tua casa, tua família. Esteja buscando a presença do Senhor em todo o tempo. Se enche de Deus. Busque a presença do Pai. Se esvazie de si mesmo. Nós temos que nos encher de Deus, a fim de sermos mais que vencedores sobre todas as coisas. Tribulações, perseguições, lutas, ataques, afrontas, confrontos, provações, tentações. Se enche de Deus. Você já falou com o Senhor? Se não ainda, fale com Deus. Expresse a Ele o teu sentimento de gratidão, que você o reconhece como Senhor, soberano, Salvador da tua vida. E nessa quinta-feira linda e abençoada, do dia 13 de outubro de 2022, o Senhor nosso Deus nos trouxe o pão diário no livro de 2 Reis, capítulo 20, dos versículos 1 ao 5, onde a Bíblia vai nos dizer assim: Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Glórias ao Senhor por toda essa passagem. Passagem edificante às nossas vidas, onde o Senhor nosso Deus sentenciou, determinou, permitiu a morte do rei Ezequias. Enviou o profeta Isaías a avisá-lo: Arruma a tua casa, porque morrerás. Olha só o quanto o Senhor é bondoso, misericordioso. O Senhor deu a ele a chance de arrumar a casa antes que ele fosse recolhido. Ou seja, por meio da bondade e da misericórdia de Deus, Deus deu a chance dele consertar a vida, porque o Senhor queria ele nos céus e não no inferno, porque o Senhor tinha aquele homem como precioso, varão valoroso, e assim o Senhor tem a sua vida. O Senhor, Ele quer a todos nós nos céus. O Senhor, Ele quer a todos nós juntinho dEle, e assim todos os dias o Senhor nos dá a oportunidade de arrependermos. Por essa razão, as suas misericórdias se renovam na manhã. As misericórdias do Senhor são a oportunidade que nós temos de nos arrepender,
de arrumarmos a nossa casa, de consertarmos a nossa casa. E assim foi com Ezequias. Ezequias se arrependeu por ter se afastado da presença do Senhor. Ele pediu a Deus que lembrasse como ele era, que lembrasse o que ele fazia. Ele disse: eu andei diante de ti com fidelidade, com inteireza, com o coração cheio de ti. Fiz o que era reto aos teus olhos. Mas ele deixou muito claro que ele era, que ele fazia, e que naquele momento ele não era mais um homem cheio de Deus. E que naquele momento ele não fazia mais para Deus. Assim ele se mostrou arrependido, chorou muitíssimo. Aquele choro para Deus foi em sinal de arrependimento. Ele reconheceu os teus erros. Por meio do arrependimento, ele arrumou a casa, ele organizou a casa, ele limpou a casa, ele quebrantou o seu coração e se rendeu a Deus. Ele agiu pela fé. Ele viu a necessidade de mudar, de ser mudado, de ser transformado, de voltar na presença do Senhor. E assim, a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Sabia, irmão, que nós ativamos o mover de Deus sobre nós quando assim nós agimos, quando nós vivemos pela fé, quando nós mostramos a Deus que estamos arrependidos, e arrependimento é mudança de vida. Não confunda arrependimento com remorso. Tem pessoas que dizem arrependidas, mas continuam praticando os mesmos atos que eles dizem que provocaram arrependimento. Isso não é arrependimento, é remorso. O arrependimento, quando verdadeiro, faz com que a casa seja organizada, seja limpa, seja varrida, e assim não tenha reincidência do erro. E o que Deus fez? Deus mudou o decreto. Deus, naquele mesmo instante, ouviu a oração de Ezequias e disse a Isaías: volta, volta. Antes que ele saísse da parte central da cidade, ele disse: volta. Diz que eu ouvi a oração de Ezequias, que eu vi o seu choro. O Senhor, ele se comove com o seu arrependimento. Ele se comove com o seu choro. Ele ouve a sua oração quando ela é feita com fé de verdade. Quando você rasga o seu coração. Sacrifícios agradáveis a Deus é um coração contrito, um coração quebrantado. Agora, às vezes é necessário chegar a esse ponto, ao ponto de Deus decretar a morte, a fim de nós reconhecermos os nossos erros e nos arrependermos. Às vezes é necessário Deus permitir certas coisas ruins nos acontecer, para nos mover em oração, para nos voltar à presença do Senhor. Olha só, no momento da pandemia, o quanto as pessoas não se moveram em oração. Agora, aqui no Brasil, com esse segundo turno das eleições, o medo do comunismo chegar, quantas pessoas a igreja tem se levantado contra os seus opositores, contra aqueles que se opõem à igreja, a igreja do Senhor. Nós não precisamos chegar a esse ponto. Nós temos que ser pessoas de oração todos os dias, pessoas que andam por caminho de obediência todos os dias. Sim, não precisamos esperar que Deus decrete até mesmo uma morte espiritual a fim de mudarmos e reconhecermos os nossos erros. Não precisamos aguardar passar por tanta coisa ruim, sendo que nós podemos orar a Deus de madrugada, de modo antecipado, de modo preventivo, andando na presença do Senhor,
porque quando nós andamos em obediência a Deus, Ele está nos guardando, Ele está nos protegendo, Ele está nos livrando em todo o tempo, porque Ele dá ordem aos teus anjos a mover ao nosso favor. E os anjos obedecem à sua palavra em todo o tempo. Portanto, esteja totalmente em Deus. Se arrependa todos os dias dos teus erros e mude de vida todos os dias. E assim, o Senhor está cuidando de ti, da sua casa, da sua família, dos seus. Fecha os teus olhos. Dobre os teus joelhos que eu vou orar com você. Ah, Senhor Deus, amado Pai, Deus tremendo, Deus bondoso, Deus soberano, Criador dos céus e da terra, majestade. Jesus, manifeste o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Deus, nos enche com a tua presença em todo o tempo, a fim de reconhecermos o que precisa ser mudado em nós, transformados. Ah, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, nos dê a oportunidade da mudança, nos dê a oportunidade de rendermos aos teus pés e nos consagrarmos a ti, entregar as nossas vidas de verdade ao Senhor, e assim o Senhor nos conduz. O Senhor nos guarda, o Senhor nos protege, o Senhor faz em nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Que você tenha um dia abençoado, cheio do mover de Deus sobre a sua vida.